Vasco obtém liminar na justiça e suspende execuções e penhoras durante 30 dias. Vamos falar sobre a situação gravíssima a qual o Vasco se sujeitou ao trazer a 777 Parques aqui para o Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre essa situação da venda do Ryan. O Vasco aí em liquidação, além do Ryan, o Vasco deverá fazer outras vendas para a Folha poder fechar e para o Vasco ter fluxo de caixa para poder tocar o ano de 2025. Não está descartada uma debandada aí no time do Vasco da Gama, para ter um alívio financeiro. E, claro, a gente vai falar aí sobre o Vasco dentro de campo, até porque hoje é difícil entender, gente. Segundo dia de folga consecutivo do time do Vasco. Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e quero te convidar neste vídeo a fazer uma reflexão de tudo que está acontecendo nos Gigantes da Colina. Eu gostaria que você comentasse. Eu queria saber o seu posicionamento, a sua opinião sobre cada assunto que a gente vai falar aqui, para a gente entender o que o torcedor do Vasco está achando e se você está preocupado. Vamos começar falando aqui sobre a situação do Vasco dentro de campo. O Vasco retorna aos gramados apenas na terça-feira. Parece que o Vasco não aprendeu muito naquela semana da Copa do Brasil e teve 11 dias para poder trabalhar e deu 5 dias de folga para jogador. A gente vai ter, ou melhor, a gente teria 8 dias para poder trabalhar e o Vasco já cedeu 2 dias de folga. O Vasco simplesmente deveria ali treinar, principalmente parte defensiva, que deixa muito a desejar mesmo. Alguns jogadores, inclusive, foram poupados na última partida, como foi o Coutinho, como foi o Léo Pelé. O caso do Coutinho só vai adquirir forma física se treinar, se fizer as coisas diariamente, os jogadores têm folga. Então, não dá para entender. Agora, o seguinte, o Vasco está bem no Campeonato Brasileiro, na medida aí do possível, e uma vitória aí contra o Botafogo deixará o Vasco ainda mais próximo aí da zona de Libertadores. Com certeza vai abrir um G8 aí, o Vasco está a um pontinho do Cruzeiro, e vale até a pena a gente hoje conferir esse jogo do Cruzeiro contra o Lanús, porque se o Cruzeiro for campeão aí da Copa Sul-Americana, abre mais uma vaga na Copa Libertadores. Pessoal, falando aqui sobre a situação financeira do Vasco da Gama. Ontem a gente teve acesso aí à sentença da quarta vara empresarial do Rio de Janeiro, cujo qual simplesmente concedeu uma liminar ao Vasco da Gama para evitar a situação aí de penhora, certo? Para evitar as execuções, certo? Isso significa dizer que o Vasco da Gama, nos próximos 30 dias, vai apresentar um projeto aí para a quarta vara empresarial de recuperação judicial. Isso mesmo. A Fundação Getúlio Vargas será a mediadora e o Vasco da Gama vai buscar ali negociar de forma individual com cada credor. Isso mesmo. O Vasco está no regime centralizado de execução,
Todo mês o Vasco destina 20% da sua renda bruta lá para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, mas não está dando muito certo, porque o Vasco acaba enxugando o gelo, porque o Vasco tem que pagar ali muito juro e muito juro mesmo. Então a situação é a seguinte: o Vasco entrando com uma recuperação judicial. É muito triste a gente ver aí que em 2 anos de SAF, a SAF já entrou em falência, por isso está pedindo essa recuperação judicial. E eu quero te perguntar uma coisa: você, até mesmo você que apoiou a venda para 777 Parques, você acha justo as pessoas que fizeram isso com o Vasco da Gama ficarem impunes? Eu quero perguntar aqui por que que o seu Pedrinho não tomou as medidas contra Jorge Salgado, contra 777? Por que que o Pedrinho não trouxe aí à luz, e todo o grupo político do Pedrinho que apoiou a venda do Vasco, por que que não trouxe à luz o contrato? Por que que não foi exposto para você que me assiste quem são os verdadeiros donos da 777 Carioca? Quem são os sócios de Josh Wand aqui no Brasil? Por que que o Pedrinho não foi para cima do Jorge Salgado? Por quê? Por quê? Deixa nos comentários. Essas pessoas. E hoje tem muita gente se fazendo de vítima, como se não tivesse apoiado essa situação. E aí, o que que acontece? O Vasco se coloca numa situação que vai ter que entrar em liquidez. A gente já está falando aí de venda do Ryan, que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não vai ser a maior venda da história do Vasco. A maior venda do Vasco vai continuar sendo ali a venda do Paulinho, junto ao Bayer Leverkusen, né? Cerca de 18 milhões ali de dólares, certo? A gente vai vender o Ryan possivelmente para o rival, o Botafogo ali, o John Textor, certo? Que simplesmente não quis fazer negócio no meio do ano com o Marlon Freitas. O o nosso Ryan, claro, chegando aqui uma proposta de 10, 12 milhões de euros, o Vasco vai ter que vender mesmo, porque senão as contas não vai fechar. Nada contra a venda, todo clube faz isso, mas é aquela situação. Eu não negociaria com o Botafogo. Existem outros clubes aí, como o Sport Lisboa, Anderlecht, a Fiorentina, que também mandaram propostas tão boas quanto mandou o John Textor aqui para o Vasco da Gama. E eles ainda querem um desconto aí, o, o CEO lá do Botafogo, pelo fato da 777 dever uma grana aí para um serviço que ele fez aí para Vasco SAF. Vocês veem como que são as coisas no Gigante da Colina. E aí não está descartado do Léo Jardim, do nosso Piton, serem negociados também para a gente ter um alívio financeiro. Eu espero que isso não sirva de desculpa, porque o Vasco, a gente coloca a maior força para que ele chegue na Libertadores e na Sul-Americana. Eu espero que ano que vem a gente tenha um time de acordo com as tradições do Vasco da Gama. Porque essas pessoas que ajudaram a vender o Vasco da Gama, elas têm que arrumar menos desculpa, certo? E elas têm que encontrar as soluções dos gigantes da colina. Obrigado pela sua atenção. Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu.